Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui no nosso podcast, o AMP2Cast. Meu nome é Leandro Arruda, sou engenheiro de produção, de segurança do trabalho, também corretor de seguros e esposo da Cláudia, entre outras coisas mais boas e ruins. Por trás das lentes, nosso amigo Marcelo Fifim, que está dando aqui um grande apoio. Pessoal, nós estamos no nosso segundo episódio com um convidado super especial, uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, uma admiração pessoal, pela sua família, esposa, filhos, por aquilo que Deus tem feito na vida deles, né? Cesariano, Amém. Né? Empresário, amigo, esposo da Maria. Isso. Pai do Davi, do Arthur e da Alice. Eita, esse trio parada dura. César, seja muito bem-vindo, é uma honra poder recebê-lo aqui, estar participando desse projeto junto com a gente. E eu já começo aí a fazer uma pergunta, porque eu quero você se apresentar, falar de você, da sua vida pessoal primeiro, antes da gente falar do profissional. Quem que é o César? Bacana, vamos lá. Bom, obrigado por você que nos assiste, né? Privilégio enorme, quero agradecer Leandro e Cláudia por essa oportunidade, né? Mas sou César, né, esposo da Maria, né, pai do Davi, do Arthur e da Alice, como você disse. Antes de ser empresário também, né, eu tenho a grande missão, junto com a minha esposa, de cuidar de uma igreja. Né? Bom. E também, junto com o Flávio, nós conduzimos a Protem Forte, né, que foi um presente que Deus nos deu mesmo. Né, e estou aqui hoje para somar com vocês, agradecer a oportunidade também de mostrar a cara da Protem Forte, né? Legal. Uma vez que nós somos parceiros, né? E me sinto muito acolhido aqui nessa empresa, então fico feliz de poder contribuir. Cara, é uma honra muito grande, cara. Só quem conhece o César, a família dele, sabe que eles são uma bênção. Engraçado que eu conheci o César e a Maria, né? Foi uma situação, eu lembro que eu cheguei na cidade, eu não tinha onde morar e aí arrumei uma casa, eu precisava arrumar uma casa. Aí eu fui em umas lojas de material de construção, encontrei o César trabalhando... Verdade, na Desfran. Desfran Glamour. César trabalhando Desfran Glamour. E a Cláudia chegou, queria fazer atividade física e tal, e encontrou a Maria. Maria, que foi personal da Cláudia. Verdade. Ela lembra, assim, com muito carinho, acho que muitas coisas que elas compartilharam juntos. Então, assim, desde quando a gente chegou na cidade, né, em 2012, a gente conheceu vocês, a gente admirava a postura de vocês. Inclusive, a gente tinha um amigo em comum, dentro do bombeiro, que era o Coronel Bittencourt. Verdade. Isaías Ferreira Bittencourt, que acho que ele era pastor da igreja. Ele é pastor Teve aí, inclusive, semana passada ele estava aí. Olha aí, um grande abraço, Coronel Bittencourt. Sei que o senhor vai estar vendo isso aí, também um homem de Deus, né? Verdade. Cara, uma pessoa assim que dentro do bombeiro fez história, fez muitas amizades, né? O pessoal tem um carinho muito grande pela pessoa dele. Mas César, vamos lá. Hoje a gente vai falar de você, da sua história. Protem Forte. Você, como eu vi, você não é de hoje que você está nessa área de construção, que você entende construção. Mas o que é a Protem Forte? De onde veio essa ideia? Qual que é a missão de vocês? Qual que é o trabalho de vocês? Vamos lá. Bom, primeiro que já vai para 16 anos que eu trabalho nesse segmento de laje, né? E isso surgiu numa dor extrema, né? Que eu vivi em 2009. 2009 eu vivi a falência da empresa, uma empresa familiar e que estava sob a minha direção. E dali, eu recém-casado, né? Primeiro emprego, que eu perdi tudo, e aí eu tive que me reconstruir. Minha reconstrução começa exatamente trabalhando nessa área de vendas, né? Legal. E tinha me chamado muita atenção porque é um material que ele não é convencional, ele não é qualquer um que faz ele, né? E então, já por se diferenciar de um mercado tão competitivo, ter algo diferente foi o que mais me chamou a atenção. E moderno, né? Que era uma junção de economia, envolvia sustentabilidade também, porque vai menos escoramento, ou seja, vai menos material, vai menos madeira, menos ferro, menos cimento, e isso me chamou muita atenção na época. Certo. E a partir daquele momento, o processo de desenvolvimento dentro dessa empresa me levou a gerenciar o estado do Mato Grosso do Sul.
Ó, que legal. Ali eu já conheci o Flávio do Japão, que a gente se conheceu no Japão lá por os meados de 2000, né? Tem história. Início de tem história, muita história. Grande abraço pro Flávio, né? Verdade. Sócio, né? Tem que falar do Flavião. Flávio, grande sócio. Verdade. Flávio, e eu trago o Flávio para cá, para Três Lagoas, né? E o Flávio começa a desenvolver o trabalho aqui de vendas. Só que nesse período que a gente se conheceu, que eu estava na Desfran, foi um período onde a empresa com a qual eu trabalhava, né, passou por dificuldades financeiras e o representante daqui do estado fechou as portas aqui, né, repassou para outra pessoa e a gente foi seguir caminho com outro pessoal de Campo Grande. Só que ali ficou muito difícil, né? O Flávio estudando ainda, acabando engenharia, eu falei, Flávio, nós vamos passar fome aqui, deixa que eu vou para um outro segmento, e aí eu consegui entrar nessa loja de acabamento, e o Flávio continuou. Só que nesse período desses 2 anos fui muito feliz naquele lugar, né? Só que chegou no momento que pela política da empresa eu entendia que ali meu ciclo fechou, não dava, e o Flávio tinha acabado de formar. E esse meu ex-patrão falava, ele falava, cara, por que vocês não abrem a representação de vocês? Por que vocês não abrem o nome de vocês? Só que eu carregava comigo o medo. Que medo? O medo de 2009, né? Certo. Cara, eu tinha um desespero e aí não tem como não falar já um pouquinho de vocês, né? É porque a primeira coisa quando você fale, a primeira coisa que vai embora é o senso de coragem, né? E tudo que você vai fazer, você só vai naquilo que é seguro. Não tem como fugir disso, né? Eu tinha muito medo. Só que tudo quanto era porta que eu procurava, todos eles, em termos de material de fornecimento, eles me abriram as portas de um jeito, porque nós não tínhamos. Dando de verdade, se eu falar para o seu recurso que a gente tinha para começar a Protein Forte, você vai falar, vocês são 2 loucos. Era um carro velho do Flávio, Nossa. E eu tinha um X de dinheiro, muito pouquinho mesmo, né? Que eu cheguei e falava assim, ou eu pago o cara do trilho, ou eu pago o cara do isopor, ou eu pago o frete. E os dois falaram assim, cara, paga o frete, que o frete não tem como você pagar a prazo. A gente mete a cara a coragem, a gente acredita em vocês. Simplesmente começou assim. E isso começa lá em início de 2020. Eu peço as contas, né? Que a empresa não tinha razão da empresa me mandar embora. Eu falei, não tem importância, eu quero, sabe que eu não vou também. Início de 2020, bem na época da pandemia, né? Aí é que tá. Janeiro de 2020 eu peço as contas, né? Saio ali para o início de fevereiro, a gente começa a vender, final de março vem a pandemia. Rapaz. E aí Até tomar eu água. falei, meu Deus do céu, ali eu falei assim, né, a importância da gente estar firme com Deus, que eu falava, Deus, eu não estou entendendo nada, mas eu quero continuar acreditando. E eu tinha proposta de serviço naquele segmento, né? Tinha empresas aqui, com qual eu sou muito grato a eles, que têm amizade até hoje. César vem trabalhar comigo, falei, cara, eu vou viver meu sonho. Era algo que minha esposa sempre falava. Dobrou o joelhinho, não, e a fui, resposta. Né? E a gente sabe que na pandemia, na verdade, assim, é óbvio que foi marcado por um momento muito triste. Eu acho que foi a maior crise que o mundo viu, né? Cara, E não podia trabalhar junto, aquela loucura toda. Só que fato é que a construção civil ela explode. E naquilo que ela explode, ela evidencia o nosso trabalho demais. Por quê? Porque eu e o Flávio, a gente só conseguiu desenhar a Protein Forte em cima da dor que a gente via onde a gente trabalhava. Que era a dificuldade de trabalhar de uma forma personalizada com o cliente. Né? Então, qual que era a grande dificuldade nesse segmento nosso? Era exatamente eu vou comprar um produto de fora e se quebra uma coisa aqui, até vir outra. E era um problema real. E eu e o Flávio, nós demos de tudo para quê? Para a gente ter um estoque recheado aqui, para que qualquer emergência que tivesse, nós tivesse praticamente eu vou falar aí, 80% hoje, eu tenho a pronta entrega. Então, Entendi. Esse argumento eu já estava derrubando. Né? Entendi. Então a Protein Forte ela nasce disso, ela nasce de um entendimento que, embora seja um produto simples da construção civil, só que ele é muito técnico. Sim. Né?
ele não é simplesmente uma laje. Por exemplo, a pessoa enche uma laje, ela acha que ela... vou fazer uma coisa em cima. Pera lá. Você comprou ela para ser uma laje forro ou uma laje piso? Entendi. Né? Uma laje piso, para qual sobrecarga? Não, mas isso envolve? Envolve, porque Sim, se você certeza. me fala que você vai fazer aqui um estoque de chumbo lá em cima, Vai fazer uma academia lá em uma cima. biblioteca. O cara põe lá peso, Né? Exatamente. Então, é um produto muito técnico. E a gente descobre também no mercado que, ainda que hoje você tem excelentes profissionais, excelentes engenheiros, nenhum deles tem uma empresa que acompanha tão presencial uma obra como a gente. Né? E esse foi um grande diferencial. Outro grande diferencial entrou que naquilo que o Flávio, né, eu falo que ele tem o capricho que a gente tem na empresa vem dele, né? Hoje toda obra nossa, você sai com um projeto nosso, tá? O desenho inclusive dos trilhos, por exemplo, é uma particularidade nossa, né? E para isso o Flávio trouxe esse um atendimento personalizado, entendeu? É um atendimento que eu acredito que o mercado ele tem exigido cada vez mais no meio tão competitivo. Sim. Vocês sabem que no de vocês não é diferente. Sim. O grande diferencial para você fidelizar realmente é esse atendimento personalizado, porque hoje o profissional ele está tão saturado, ele não tem ninguém para ir cuidar disso, e nós trazemos essa segurança tanto para o profissional como para o dono da obra. Né? Então, até pegando um gancho, né, na sua fala, a gente vê que isso é o geral, em todas as profissões, né? Se você pega uma prestação de serviço, se você não tem uma pessoa que te dá uma consultoria, que te fala detalhes e tal, o barato sai caro, cara, igual você falou. Eu te vendo uma laje aqui, aquele orçamento só via WhatsApp, né? Não, te faço uma laje aí tanto, aí o cara daqui a pouco, aí depois que ele faz tudo, então, mas eu queria fazer uma academia aqui em cima. Mas você não falou, não sabia, mas você também... Assim, é muito fácil também o profissional falar assim, não, mas você não me falou, eu não sabia, porque faz esse atendimento fast food, né? Não tem um acompanhamento de obra, né? Igual esse acompanhamento em todas as fases de atendimento, né? A gente tentando puxar agora uma sardinha para o nosso lado, é uma preocupação nossa, porque igual vocês tiveram experiência com a gente antes da Protenfor, já na pessoa física, né? Sim. Vocês já tinham os carros de vocês e tal. E a Cláudia sempre foi muito preocupada com isso. Cara, eu não estou vendendo e ganha. Não, eu preciso atender. Então, às vezes, ela ficava atendendo no telefone toda hora, preocupada, ligando. Hoje a gente criou uma equipe técnica e administrativa, né, que fica aqui no escritório, só para regular sinistro, fazer acionamento, juntar documento, acompanhar. Então, acho que, veja assim, essa é um viés assim, que eu acho que a gente compartilha de dar uma consultoria, né? Cada um chama de um nome, mas no final, assim, você está junto com o cliente, fazer com que ele economize, com que ele tenha um bom serviço, saia satisfeito, né? Eu acho que essa é a ideia, né? Leandro, hoje eu acredito assim, que nem eu estava falando, no mercado de trabalho que a gente está hoje, em nível de concorrência, de abundância de opções no mercado, ficou fácil de você adquirir qualquer coisa. É verdade. Então, para ser diferente, ou você traz essa personalização de atendimento, ou vai ficar muito difícil. Né? Isso começou, você sabe onde? Lá atrás, quando você mencionou com a Cláudia e a Maria. Né? Por exemplo, hoje, todo mundo vai numa academia, mas desculpa, com todos eles respeito. Resultado tem quando você tem alguém que te acompanha de perto. Começa por aí. Então, na contratação de um serviço, você só quer o produto ou você quer o benefício do que aquilo te proporciona? Entende? Pega a visão. Então, quando a gente começou a trabalhar, uma das coisas que mais me chamou a atenção, que era o que diferenciava muito, dentro do segmento de vocês, uma coisa é eu contratar um seguro, outra coisa é eu precisar do seguro. Tá? E aí infelizmente, você só vai conhecer o potencial de uma seguradora quando você precisa dele. Eu conheci seguro pela primeira vez na vida, foi por volta de 2007, 2008, uma coisa assim. Um amigo meu, que era inclusive o meu corretor antes de conhecer a Cláudia, que quando a gente mudou para cá também, uma vez que ela era cliente da Maria, não tinha razão de eu, né? Embora eu tenha amizade até hoje com ele lá, o xará, Marcelo. Né? Marcelo. Nossa, um cara espetacular também.
Cara, esse cara, ele foi um anjo de Deus na minha vida. Ele me ofereceu um seguro do caminhão, era uma promoção que tinha naquela semana. E eu falei, não vou fazer, não é muito caro. A gente tinha um caminhão canavieiro, novo, zerinho. Falei, não vou fazer. Ele falou, César, é uma oportunidade única tal. E realmente era muito em conta. E eu falei, então faz. Ele falou assim, olha, eu vou dividir em 5 vezes para você. Leandro do céu. Caiu a prestação numa semana, na outra semana tombou meu caminhão. Olha aí. Meu amigo. Daquele dia em diante, nunca mais eu soube entender que para mim ter um bem, ou eu teria a capacidade de ter o bem e o seguro, ou então não era para mim ter. Começou por aí. E não foi diferente quando a gente transferiu aqui para que a gente conheceu a Cláudia começou a fazer esse acompanhamento conosco. Eu sofro um acidente em Presidente Venceslau, uma moto, peguei uma moto, meu amigo. E ali assim, no meio dessa dor, porque só quem passa por essa dor sabe o que eu vou falar agora. Cara, os seus sentidos, eles, né, a pressão de você ver a vítima, de você, graças a Deus a pessoa, né, só foi escoriações, mas na hora, no momento, no calor, na pressão ali, família em volta ali, questionando isso e aquilo. O amparo que eu tive da Cláudia naquele momento, meu amigo, aquilo não tem diferenciação de preço de seguro nenhum no mundo que paga aquilo. Entende? Legal. Então, a partir do momento que você tem um conceito de entender o que é um serviço personalizado, porque é a mesma coisa, que nem o meu. Laje, você tem um monte aí no mercado. Entendeu? Bem como o seguro, você tem várias seguradoras, mas existe um valor que poucos conseguem enxergar, que é o quê? É o da prestação de serviço que uma seguradora faz. Na hora que você precisa. E, infelizmente, você só vai descobrir isso se você precisar. Né? Então, como é algo que você não tem como... Eu entendo que é até difícil de você... Como que você vai fazer uma propaganda num negócio desse? É difícil, né? Então, assim, eu vivi isso na pele. E eu não sei ficar hoje todos os bens nossos, né? Eu tinha uma luta, a Cláudia sabe que quando a gente ia negociar, eu falava, Flávio, os meus, você pode fechar. Você só manda a data aí, a gente fecha. Agora, quando era da empresa, eu falava, Cláudio, eu preciso apresentar para o Flávio e tal. Só que depois desse acidente, até mesmo o Flávio começou a entender. Né? E o que é bacana com a Cláudia, assim, ela acompanhou a gente desde o primeiro veículo da empresa até a pequena frota que a gente tem hoje, entendeu? E ela é muito sincera comigo, né? Na última aquisição, eu lembro de um caminhão que a gente teve, ela falou, César, fecha correndo lá, porque ninguém vai bater isso, não tem como, sabe? Então essa franqueza não é sobre dinheiro. Sim. Você começa a ver que a sustentabilidade dessa parceria que existe é porque ele transcende isso. Hoje os veículos nossos, da casa, prédio, casa, tudo nosso, entendeu? Até outros produtos que eu falo assim, por um momento eu falava, a Cláudia deve ser funcionária do Bradesco, só pode, ou de outro, porque o que ela fala para mim, cara, isso daí devia ser alguém de dentro do banco me oferecer. Né? E ela traz isso com muita clareza, porque ela entendeu também os valores da nossa empresa. Né? Então, por isso que eu acho que é bacana falar sobre isso também. Né? Até aproveitar esse gancho, você falou dessa migração, né? Que você teve uma experiência pessoal. Uhum. Aí tem o Flávio, né? O Flávio. O Flávio, né? Que é seu sócio, e ele começou a entender. E aí vocês recentemente também adquiriram alguns produtos novos, né? Sim. Produtos que assim, a gente acredita, né? Que tem sido um grande diferencial. Porque a gente está vindo uma cultura que a gente tem aqui perto Suzano, Eldorado, está chegando no Arauco, Bracel e vários prestadores de serviço para eles. E a cidade está se aculturando com muitos benefícios. Então, às vezes, vamos supor, ele fala assim, não, mas eu trabalho na Suzano, mas eu tenho um seguro dental lá, entendeu? Tenho assim, às vezes a gente não valoriza, mas a pessoa, ela começa a usar aquilo, ela fala, cara, eu nunca pagaria um dental para mim, um plano odontológico. Mas a partir do momento que eu estou trabalhando aqui, eu tenho isso, cara, aí já começa a virar um diferencial, né? Você vê assim que acaba
é luxo, né? Falar, não, eu trabalho na Suzana, eu trabalho no Eldorado. E às vezes a gente vê assim, a pessoa assim vai descendo, ficando feliz, porque ela fala, cara, eu estou num lugar que me proporciona benefícios. E vocês, recentemente, né, adquiriram o dental, Foi. né, o seguro dental. Qual que é a percepção para os funcionários? Se tiveram Legal. algum feedback, porque é diferente, né? Você teve uma experiência pessoal. Foi. E ela, cara, isso quando é pessoal, fala muito com a gente, né? Mas e quando é jurídica e você leva isso para pessoas? Legal. Dentro da empresa, assim, eu falo que o Flávio, o Flávio me suporta às vezes, né? Porque nessa parte administrativa é comigo, né? E eu sou grato porque ele tem essa facilidade de compreender. Dentro desse crescimento que a gente vive, eu falo assim, cara, a gente está na cidade que talvez mais empregue hoje no Brasil é Três Lagoas, graças a Deus. E o que mais se ouve, né? Eu acho que todo mundo sofre com essa questão, né? Tá difícil pessoas, tá difícil isso, é verdade. E cada vez mais a gente vai ver isso. Sim. Só que eu acredito num outro ponto de vista. É verdade que tem muita gente que usa isso para falar sobre os benefícios. Dentro da empresa, eu falei para o Flávio que, assim, infelizmente essa cultura ela criou, ela cresceu, e nós vivemos num país que embutiram na mentalidade, essa é uma visão minha, tá? Aí é a visão do César, sobre o benefício. O benefício eu acho ele muito raso, muito barato, quase que uma troca. Quando a Cláudia me apresentou esse plano dental, é porque cada um dos nossos colaboradores hoje a gente tem mais de 17 colaboradores diretamente com a gente. Legal. E para eles é o seguinte, a maior preocupação, eu falo que a dor nossa do passado é que forjou a gente ter o que a Protem Forte tem de valores hoje. Eu nunca levei para eles como benefício. O dia que a Cláudia apresentou para a gente, eu sempre procurei mostrar o cuidado, o lado pessoal deles. Legal. Eu não estou construindo funcionários para nós. Eu nem quero que eles fiquem, porque praticamente em todos os segmentos nossos hoje da empresa, Leandro, eu nunca trabalho com fixo, mas com produtividade. E quando a gente parte para essa linha de pensamento, ele não entra como benefício, mas um sentimento de cuidado que a empresa tem com a pessoa. Legal. Tratar no individual. Até mesmo os ajustes que nós temos que fazer em determinado setor, eu nunca faço isso em grupo. Que legal. Mas individual. Por quê? Porque cada ser humano é um ser humano. Eu tenho colaborador que é mãe. Sim. Tem mãe que é solteira. Né? Tem pessoas que vivem sozinhas, estão começando a vida agora, recém-casados, né? Filho pequeno, sabe? Tem alguém que tem filho pequeno, os seus também já foram pequenos um dia, sabe? Dependendo da fase que está, o sono da pessoa é prejudicado, uma série de coisas é prejudicada, não tem como não achar que isso não vai influenciar no rendimento da pessoa, preocupar como que está o relacionamento, como é que está a estrutura de família. Então, a partir do momento que eu entendo que ele vê que há uma preocupação, não com o que eu vou pagar para ele, mas com a qualidade de vida que nós estamos querendo proporcionar para eles, a gente não fala mais de dinheiro. Legal. Né? Então, quando eles receberam, que a Cláudia foi levar para eles, esse plano dentário para eles, ele falou assim, eu nunca tinha pensado nisso. E, coincidentemente ou não, Deus foi precioso com a Cláudia naquele dia, porque assim, já vinha de umas 2 semanas que eu estava vendo 2 colaboradores nossos sofrendo, cara, em fila de postinho, tal, e tendo que marcar quando dá, e a pessoa com dor. Aí aparece a Cláudia com esse negócio, eu falei, só pode ter sido Deus, não é possível, né? Porque... Sempre. E aí... ela apresentou aquilo, eles se sentiram tão valorizados, que legal, tão honrados com aquilo lá. Então, assim, eu tomo muito cuidado para falar do benefício, porque hoje a gente sabe, cara, hoje eu falo que
por conta de muitos benefícios, a gente tem criado uma cultura muito perigosa, Sim. né? Mas quando a gente leva para esse lado do cuidado pessoal, né, personalizado, que é o que a tua empresa faz, a minha também faz. Não só atender de maneira personalizada o cliente, mas os colaboradores também, eu falo que ele sobe de nível. Sobe né? de nível. Ele sobe de nível. Ele é muito mais do que um benefício, ele é realmente um cuidado pessoal, né, com o indivíduo. E aí... Não, é muito legal porque, igual a gente também tem, né? Tem o dental, tem o Vida, né? Uhum. E a gente vê assim que, cara, na hora, como você falou, para você, não é só um colaborador, né? Tem uma mãe, Exato. tem alguém que depende ali financeiramente dentro da família, até mesmo o pai, os pais, né? E, cara, assim, às vezes tem pessoas que a gente tem casos de outros empresários que os colaboradores foram surpreendidos, né? Tipo, nossa, eu não imaginava que a empresa tinha isso, então no momento às vezes de óbito, né, com seguro de Sim. vida. Então é essa questão de humanizar mesmo, Exato. né, cara? Eu acho que é lógico, a gente trabalha porque a gente quer o lucro, a gente visa reter colaboradores, é um benefício barato, né? Entre aspas, hoje deve estar na média de uns R$30 mais ou menos por colaborador, mas fora além de ser barato, né, essa questão de você humanizar e a empresa ter esse valor, Exato. né, essa visão de tipo assim, valorizar aquela pessoa, né, cara, não é só um colaborador, ele é um ser humano que está ali. Né? E a gente teve feedback disso, que assim, é interessante porque tudo é parte de uma mudança de mentalidade. E eles custaram eles entenderem, eu posso? Eu falei, gente, por favor, né, vai lá. Teve um que, inclusive, mesmo depois de ter adquirido, voltou no posto lá, eu falei assim, rapaz, eu estou falando para você usar, é seu. E ele falava assim, rapaz, é que eu não sei nem entrar num lugar daquele lá. Então você vê que isso, Legal, proporcionar isso para as pessoas é precioso demais, entendeu? precioso. Não tem o que paga. E até mesmo por questão de custo, Leandro, eu falo assim, eu tenho uma máxima comigo que Deus ele precisa ter uma razão para me abençoar. Né? Isso é importante. Aquilo que Ele está me dando não pode parar só em mim. E se a gente para analisar, vamos olhar para valor então vamos olhar para valor. Seja sincero, mas diante daquilo que a empresa está faturando, diante daquilo que você está crescendo, será que não vale a pena a gente olhar um pouquinho para isso daqui? Para você dizer, existem várias formas de você dizer muito obrigado. Se você olha para aquela cifra lá, meu Deus do céu, ela é tão insignificante perto do valor que você pode proporcionar para a pessoa. Rapaz, entendeu? achei um vendedor de seguro aqui. O homem é bom. Cara, se eu não tivesse, eu tinha comprado agora. Rapaz, vou falar para a Cláudia, nós temos que aprender com o César. O César está dando lição aqui. Mas é sério, cara, desde quando a Cláudia apresentou isso para a gente, e eu falei para ela, né, é que a gente está num processo de reestruturação, a gente tem base em Pereira Barreto, Chapadão do Sul, Rio Verde, e eu quero ainda chegar no ponto, existem vários produtos, eu falei para a Cláudia, assim, me interessa, assim, eu só estou esperando, dando tempo ao tempo de fazer isso daí, esse foi o primeiro, eu não tenho dúvida que vão vir outros, né, nessa sequência, mas não como isso, é aquilo que eu falei para você, eu olhando por esse outro lado, a pessoa poder saber que onde ela está, existe essa preocupação com o pessoal dela, eu acredito que não tem tranquilidade maior no mundo, entendeu? Que possa fazer a pessoa se sentir acolhida, né? Isso daí não tem preço, não tem preço, né? César, é uma alegria ter você aqui. Eu acho que você foi muito sincero, falou muito de coração. Sim. E é muito legal a gente ver uma empresa onde os diretores, as pessoas tratam as pessoas, tratam o trabalho de coração, colocando Deus em primeiro lugar, né, colocando Ele na frente de todas as coisas, né, Ele como orientador. Eu desejo todo o sucesso do mundo. Eu gostaria que você finalizasse falando quais são os planos, o que vocês têm aí, qual que é a visão que você tem aí para o futuro, de Três Lagoas, Protem Forte.
Olha, Leandro, eu falo que o Mato Grosso do Sul hoje é o estado, eu falo que é o queridinho da federação hoje, né? Por tanta demanda que nós temos e assim, dentro do segmento que eu estou, o que nós estamos tendo de investimento nas redondezas aqui de Três Lagoas, né? A gente tem Água Clara, Bataguaçu, Inocência, enfim, eu acredito em pelo menos mais 10 anos de franco crescimento, sabe, um crescimento sustentável, não aquele de pelo menos 12 anos atrás, quando deu a explosão aqui em Três Lagoas, né? Que esses processos de crescimento, quando você não tem a maturidade do lugar, muitas pessoas sofreram, porque é muito aventureiro, muitas pessoas mergulharam de cabeça de maneira insana e assim, hoje Três Lagoas está muito mais madura para receber tudo isso. E o eixo que nós estamos aqui, ele é privilegiado. E eu acredito, sem dúvida alguma, que nós vamos viver tempos maravilhosos, ainda que nós temos, né, recente eu participei de um bate-papo com um contador, e sabemos que 2027 vem com uma reforma tributária, né, que o cenário para muitos assim, ele é desesperador, sim, mas ele vai ser desesperador para todos, sim, né? E assim, eu entendo que quem melhor chegar organizado vai se sair bem, porque ninguém vai parar de fazer o que faz. Sim. O fato é esse, ninguém vai parar. Trabalho contínuo. É a gente se organizar. Então, hoje, no meio que nós estamos aqui, só o fato de você ter demanda, porque vocês também viveram aquela época que nós não tínhamos demanda, você não tinha, você tinha que ir atrás, você tinha que isso, não que a gente parou de fazer isso, né? Uhum. Mas hoje, por aquilo que foi construído, a gente tem uma base sólida para passar isso daí tranquilamente, para suprir isso que Três Lagoas e região vai viver nesses próximos tempos. Para mim, eu estou muito animado, estamos investindo, inclusive, né, nas cidades base nossa aqui, para realmente estar pronto para esse processo de crescimento que eu acredito que nós vamos viver, né? Essas empresas que estão vindo, não só papel e celulose, laranja também está chegando, o pessoal do cítrico está chegando ali na região de Água Clara, né? Firme, Bataguaçu também, sim, né? Bataguaçu. Com cítrico e Abracel, né? E Abracel também. Então, todas essas empresas vão exigir demanda nossa, né? E nisso tudo que nós temos, né, eu tenho certeza que para vocês também, onde chega o progresso, chega a prosperidade, porque toda pessoa que prospera e avança é uma pessoa segura. Segura de si, segura daquilo que faz e uma pessoa que ela tem essa segurança, ela não deixa de andar. Por isso que eu falo que no segmento de vocês também vai ser maravilhoso, né? Porque chegou essas pessoas, também chega a oportunidade do produto de vocês. Tem suas demandas, né? E é isso. Amigos, agradecer você pela oportunidade. Cesariano, meu amigo. Valeu. Top, valeu. Deus abençoe. Deus abençoe. Um grande abraço, sucesso, hein? Tamo junto.